Olá, irmãos! Hoje vamos ter a nossa primeira aula sobre Umbanda. Nessa aula vamos aprender o que é a Umbanda, como ela surgiu e por quê. A Umbanda é uma religião cristã, pois ela segue o Evangelho de Jesus Cristo. A Umbanda surgiu através de uma sessão espírita, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, sediada em Niterói. Antes da Umbanda, alguns espíritos como índios, escravos, crianças, boiadeiros, entre outros hoje presentes na Umbanda, tentavam se manifestar através de sessões espíritas, pois precisavam praticar a caridade para evoluir o seu espírito. Até que em 15 de novembro de 1908, em uma sessão espírita da Mesa Branca, teve um momento onde o médium Zélio foi tomado por uma força superior do que a sua vontade, contrariando as normas que impediam o afastamento de qualquer um dos integrantes da mesa. Zélio levantou-se e disse: "Aqui está faltando uma flor." Depois disso ele se retirou dali, e retornou em poucos momentos, trazendo uma rosa, e colocou ela no centro da mesa. Esse gesto causou um princípio de polêmica entre os presentes. Restabelecida a corrente, manifestaram-se, em vários dos médiuns presentes, espíritos que se identificaram como de indígenas ou caboclos e de escravos africanos. O dirigente dos trabalhos convidou esses espíritos a se retirar, advertindo-os acerca do atraso espiritual deles. Seguiu-se um diálogo acalorado, e os responsáveis pela mesa procuraram doutrinar e afastar o espírito desconhecido, que estaria incorporado em Zélio, desenvolvendo uma sólida argumentação. Um dos médiuns videntes perguntou então: "Afinal, por que o irmão fala nesses termos, pretendendo que esta mesa aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram, quando encarnados, são claramente atrasados? E qual é o seu nome, irmão?" A resposta de Zélio, ainda tomado pela misteriosa força, foi: "Se julgam atrasados estes espíritos dos pretos e dos índios, devo dizer que amanhã estarei em casa deste aparelho, o médium Zélio, para dar início a um culto em que esses pretos e esses índios poderão dar a sua mensagem e, assim, cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E, se querem saber o meu nome, que seja este: Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim." O médium vidente insistiu, com ironia: "Julga o irmão que alguém irá assistir ao seu culto." Ao que a entidade respondeu: "Cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei." De acordo com o relato de Zélio, no dia seguinte, a 16 de novembro, na residência de sua família, na rua Floriano Peixoto número 30, em Neves, ao se aproximar a hora marcada, 20 horas, já ali se reuniam os membros da Federação Espírita, visando comprovar a veracidade do que havia sido declarado na véspera, alguns parentes mais chegados, amigos, vizinhos, e, do lado de fora da residência, grande número de desconhecidos. Às 20 horas, manifestou-se o Caboclo das Sete Encruzilhadas, declarando que, naquele momento, se iniciava um novo culto em que os espíritos dos velhos africanos, que haviam servido como escravos e que, desencarnados, não encontravam campo de ação nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas quase que exclusivamente para trabalhos de feitiçaria, e os índios nativos do Brasil poderiam trabalhar em benefício dos seus irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. A prática da caridade, amor fraterno, seria a tônica desse culto, que teria como base o Evangelho de Cristo e como Mestre Supremo, Jesus. Após estabelecer as normas em que se processaria o culto, deu-lhe também o nome, anotado por um dos presentes como Alabanda, substituído por a Umbanda, que em sânscrito pode ser interpretada como Deus ao nosso lado ou o lado de Deus. O nome pelo qual se popularizaria, entretanto, seria o de Umbanda. Fundava-se, naquele momento, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, assim denominada, porque assim como Maria acolhe o filho nos braços, também seriam acolhidos, como filhos, todos os que necessitassem de ajuda ou conforto.
Após responder, em latim e em alemão, as perguntas de sacerdotes ali presentes, o caboclo passou à parte prática da sessão, promovendo a cura de enfermos e fazendo andar aleijados. Antes do término dos trabalhos, manifestou-se um preto velho, pai Antônio, tendo este guia ditado. Hoje cantado em todo o Brasil. Chegou, chegou, chegou com Deus, chegou, chegou o caboclo das 7 encruzilhadas. Estava fundada a Umbanda no Brasil. Anos mais tarde, o dia 15 de novembro seria considerado como o Dia Nacional da Umbanda. 10 anos mais tarde, o caboclo das 7 encruzilhadas declarou que iniciava a segunda parte de sua missão, a criação de 7 templos, que seriam um núcleo a partir do qual se propagaria a religião de Umbanda. A tarefa ficou completa com a fundação da Tenda São Jerônimo, a Casa de Xangô, em 1935. Em 1939, o caboclo determinou que se fundasse a Federação Espírita de Umbanda, posteriormente denominada como União Espiritista de Umbanda do Brasil, visando atuar como núcleo central doutrinário e congregar os templos umbandistas. A entidade trabalhou até meados da década de 1970, quando Zélio faleceu, aos 84 anos de idade. Segundo Zilmeia de Moraes, filha de Zélio, após o seu falecimento, a entidade não mais se manifesta em terreiros, estando atualmente incumbido apenas de zelar pela religião. Na visão umbandista, o caboclo foi, em uma das suas anteriores encarnações, o padre jesuíta Gabriel Malagrida. Na próxima aula, vamos aprender um pouco sobre cada linha da Umbanda. Obrigado a todos que assistiram.